Louvado seja Deus, amados, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos e amados irmãos. Deixa somente justificar um pouco antes da ministração da nossa palavra, do nosso texto, neste momento, a nossa ausência devido a alguns problemas de ordem física. Nós temos passado, mas nós estamos retornando aos poucos. Alguns irmãos estão sentindo também falta do nosso Data Show. Não é que eu tenha tirado, porque teve um problema no Data Show, mas esse Data Show ele vai voltar aqui em nome de Jesus. Nós estamos nos empenhando para poder fazer isso, para dar o melhor para os nossos queridos e amados irmãos. Agradeço os nossos queridos pastores, liderança, que têm cobrado, devido à nossa ausência da ministração da palavra, o que nós estamos aqui apresentando. Não quebramos a parte das escrituras, capítulo por capítulo, não foi quebrado. Continuamos, paramos no capítulo 2º, vamos para o capítulo 3º e vamos dar prosseguimento ao que Deus incutiu em nosso coração. Vocês sabem que dia de sexta é um momento de não pregação, mas assim, de ensino da palavra, é algo exaustivo, é algo que não chama a atenção da nossa estrutura corporal, da nossa carne, mas estamos aqui fazendo o máximo do possível para poder ministrar a santa palavra de Deus, de uma forma bem detalhada, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por que, Jeremias? Isso. Qual o objetivo? Porque quanto mais você domina as escrituras, fica muito mais fácil de você pregar, evangelizar, testificar, falar, ensinar a palavra de Deus. E isso não é doce. Isso não vem do dia para a noite. Isso demora tempos e tempos, tá bom? Tempos e tempos. Os acadêmicos aí são um exemplo. Se você quiser ser um acadêmico da área de medicina, qualquer área, você tem que dominar. Não adianta consultar na IA, as partes assim, podemos dizer, de redes sociais, é só uma questão de consulta. Mas para você dominar, conhecer mesmo, sem depender de nada, você tem que exaustivamente estudar. E é o que nós tentamos fazer a cada sexta-feira aqui, tá bom? Então, amados, como fora dito, paramos em Marcos capítulo 3º. Não, paramos no capítulo 2, agora vamos para o capítulo 3º. Amados, o capítulo 3º tem são aproximadamente 4 experiências do Senhor Jesus aqui, e vamos ler essas 4 experiências para que possamos entender o objetivo, a intencionalidade do evangelista Marcos ter passado essas experiências para os nossos amados do Império Romano. No capítulo 2, nós identificamos que Jesus ele se deparou com o legalismo judaico, e esse legalismo judaico afetava não somente a pregação do evangelho em si, como também, principalmente, aqueles que precisavam ouvir a palavra. Você viu no capítulo 2 os obstáculos que Jesus enfrentou, os escribas e fariseus que procuravam de todas as maneiras e formas atrapalhar a mensagem de Jesus via o legalismo do judaísmo. Amados, o legalismo, ele apenas indica, mas indica o que é, às vezes o que é certo e às vezes o que deve ser guardado. Mas só que o legalismo, ele apenas dá essa indicação. Ele não limpa, não purifica e não salva ninguém. E na mentalidade do povo judaico, o legalismo para eles, os escribas e fariseus, para a religião judaica antiga, o legalismo trazia uma certa purificação, uma certa modificação de vida na mentalidade deles. Só que Jesus falou, lá no capítulo 2, a respeito do odre antigo, do pano velho, que
se chegar um pano novo ou um vinho novo, vai destruir. O que era que ele estava, a mensagem que ele estava trazendo, que as boas novas que Jesus estava ministrando naquele momento, o sistema arcaico e velho a qual eles estavam sustentando não ia, de maneira nenhuma, sustentar, segurar. Agora, por que o evangelista Marcos pegou essa parte e levou para os romanos? Você sabe que o Império Romano é um dos impérios mais conservadores da época e mais legalistas que tinham. Eles guardavam muito a questão tradicional, achando que toda aquela tradição tinha que ser conservada, não tinha que ter modificações, não tinha que ter alterações, porque caso houvesse isso, o império poderia cair. Que na realidade, o cristianismo, quando estava chegando ali, por via do evangelista Marcos, antes Pedro, antes Paulo, e vice-versa, chegando ali, eles achavam que aquilo era uma novidade que poderia afetar o império. Então, o evangelista Marcos, ele trouxe isso aqui para que os nossos amados pudessem entender, via essas experiências do Senhor Jesus, para que o povo viesse perceber que o que Jesus passou, ele também estava passando. Como o sistema perseguiu Jesus, o sistema estava perseguindo também eles ali no Império Romano. É por isso que Paulo e Pedro foram o quê? Mortos. Por causa do sistema que não aguentava e não queria suportar a mensagem dada por esses homens. Vamos lá. Capítulo 3 diz: outra vez entrou na sinagoga, e ali estava um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Vigiavam-no para ver se ele realizaria curas no dia de sábado e para o acusarem. Põe-te em pé no meio, disse Jesus ao que tinha a mão atrofiada. E disse aos presentes: que é lícito fazer em dia de sábado? O bem ou o mal, salvar vidas ou matar? Mas eles ficaram calados, olhando com ira para os circunstantes e muito triste por ver a dureza de coração deles. Jesus disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e a sua mão atrofiada ficou sã, como a outra. Então os fariseus saíram imediatamente, e eles, os herodianos, conspiraram contra ele e planejaram matá-lo. Perceberam? Então, aqui a experiência que Marcos selecionou para falar a respeito de Jesus para os romanos, para os nossos irmãos de Roma, como eu tinha dito anteriormente, a questão do sistema. Eles não queriam de forma nenhuma, ainda que aparecesse um anjo do céu, ainda que curasse todos os doentes, mas se viesse violar a tradição, o costume, o legalismo, a história, tinha que ser morto, tinha que ser perseguido, tinha que ser açoitado. Era isso que eles queriam fazer com Jesus. Então, aquele homem com a mão atrofiada, geralmente, por que essa atrofia na mão dele? Poderia ter tido algum tipo de AVC, algum tipo de derrame em que atrofiou a mão dele. Quando não circula sangue já na parte do corpo, atrofia, né? O que é atrofiar? É que não tem mais vivência. Não tem mais vivência, atrofia. Aí Jesus pegou e falou assim: o que é que vocês acham? A pergunta que ele faz é muito interessante. É lícito em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Quer dizer, no dia de sábado, que é um dia de guardar, um dia de descanso, mas nesse dia de sábado é lícito fazer a maldade, curar uma pessoa, sim ou não? Fazer o bem ou fazer o mal? Matar ou salvar a vida? Eles pegaram e ficaram o quê? Calados. Sabe por que eles não iam responder? Porque se eles respondessem, eles poderiam dar razão a Jesus, e se eles respondessem contrário a Jesus, eles poderiam
enaltecer a parte tradicional, ia dar confusão no meio do povo ali. Eles não queriam isso, de maneira nenhuma. Então eles ficaram o quê? Calados. Ao ficar calado, eles foram com os herodianos e disseram: vamos matar Jesus, vamos matar. Quem eram os herodianos? Eram os seguidores de Herodes, aquele político bastante corrupto e perverso que tinha ali, que eles se reuniram com os fariseus para tentar acabar com a vida do Senhor Jesus. Então, percebe-se aqui, amados irmãos, que essa experiência do Senhor Jesus, dele fazer a bondade e salvar uma vida, quase custa a vida dele. Por quê? Ele bateu contra o quê? Ele bateu contra o sistema. Quando você bate contra o sistema, a qual oprime as pessoas, a qual tenta tirar a felicidade das pessoas, a qual tenta tirar o bem-estar das pessoas, quando você bate de frente disso aí, você vai ter revés. As pessoas que guardam isso vão lhe perseguir. Entendeu? Eles não aceitam novidade. Eles não aceitam coisa nova em que venha ajudar, salvar e libertar as pessoas. Isso é o quê? Isso faz parte do ser humano, de querer guardar isso para se sobressair e querer se vangloriar em cima daquilo que ele faz. Entenderam? Vamos lá. Agora, a outra parte que Jesus passa de experiência é... Versículo 7. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para os outros lados do mar, e o seguiu grande multidão, tanto da Galiléia como da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia e das vizinhanças de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus estava realizando, foi atrás dele. Disse ele então aos discípulos que eles deixassem de prontidão um barco por causa da multidão, para que não pressionasse. De fato, ele havia curado muitos. Então, todos os que tinham alguma doença os lançavam sobre ele para o tocarem. Os espíritos imundos, quando viu, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Jesus insistia com eles que não desse a conhecer quem ele era. Aqui, quando Jesus curou aquele homem, ele disse para que o homem não falasse nada, e apenas ao sacerdote. Foi o que o homem fez? O homem foi lá e falou que Jesus tinha curado ele. Mas se Jesus pediu para que ele não falasse para ninguém, só se apresentasse ao sacerdote, não seria uma bênção de espalhar para as pessoas que apareceu um homem ali curando, chamado Jesus de Nazaré? Não, não seria. Naquele momento não era o momento exato de receber essa notícia. Por quê? Porque ia despertar as multidões, ia despertar os escribas fariseus, saduceus, herodianos contra Jesus. Por quê? Porque os saduceus, fariseus, herodianos, eles preservavam todo aquele sistema. Então o sistema vinha para Jesus para querer o quê? Matá-lo. E as pessoas vinham para querer o quê? Receber a bênção, mas não daria espaço para ele. Então, por isso que ele falou para que aquele homem contasse somente ao sacerdote. Então, por isso que nem toda a bênção deve ser dita. Nem toda a verdade pode ser pronunciada. Porque há verdades que podem ser ditas e há verdades que não podem ser ditas. A verdade que aquele homem foi curado, sim, é uma realidade, verdade. Mas tinha que ser falado? Não. Por quê? Porque ia trazer confusão. Ia trazer o quê? Mutirão. Ia trazer o quê? Aperto. Ia trazer o quê? Não sossego para Jesus. Então, tudo na sua hora certa para lidar com a questão do sistema. Os sistemas que os homens tentam incutir na sociedade, para que a sociedade venha, de uma forma, se afastar de Deus, você tem que ter muita cautela, muita vigilância quando você for falar. Se Jesus teve, você é melhor que Jesus?
Se Jesus teve, você é superior a Jesus? Não, você tem que seguir o padrão de não se expor muito. Uma certa feita eu falei para uma colega que eu disse que não era para ela se expor muito às obras que ela estava fazendo. Não era para ela se expor muito. Ela perguntou, mas por que, gente? Não posso. Não te expõe muito, porque quanto mais dado, mais é cobrado. Então, de imediato, deixa Deus trabalhar, deixa vir consequentemente aquilo que tu faz, sem tu te expor, porque virá a consequência. Ela pegou, sabe o que fez? Não quis me ouvir. Começou a se expor, e as consequências vieram de diversas cobranças, e ela acabou passando por umas dificuldades que não foi nada fácil se livrar. Então, voltando aqui o texto, aí Jesus, ele pegou, falou para o homem não dizer nada. Aí sabe o que acontece nesse exato momento? Jesus já fala para quem? Jesus fala para os demônios. Jesus chega com os demônios e diz, não falam nada. Tu és o Filho de Deus, vocês não vão falar nada. Jesus ordenou. Porque se vocês falarem, no texto aqui original, se vocês falarem, eu vou jogar vocês no abismo. Porque quando Jesus se revelava ali para as pessoas, os demônios se manifestavam. E os demônios diziam, então, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele pegou e disse, não falam nada. E se vocês falarem, eu vou jogar vocês no abismo. Por que Jesus disse isso? Para também não dar confusão. Porque os espíritos maus, apesar deles falarem muitas coisas que não convêm, mas tinha coisas que eles falavam com uma verdade, mas por trás dessa verdade havia uma intencionalidade de destruir. Porque se eles falassem que Jesus é o Filho de Deus, que é certo, naquele momento, as pessoas iam acreditar que ele era o Filho de Deus, iam atrás dele, ia ter multidão, ia ter também o quê? O sistema atrás de Jesus. E a intenção do maligno era justamente trazer a confusão. Por isso que Jesus pegou e falou, não falem nada, que se vocês falarem, eu vou mandar vocês para os abismos. Terceira experiência de Jesus. Versículo 13 diz, depois de subir ao monte, e chamou o que ele pessoalmente quis, eles foram até ele. Constituiu 12 para estarem com eles, e para os que enviasse com a missão de pregar. Eles tivessem autoridade para curar enfermos e para expulsar demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, nos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananita, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Eles eram os discípulos, se tornaram o quê? Apóstolos. Primeiramente tem o quê? Discipulado para depois ir para o ministério. Então, dos 70 discípulos, Jesus escolheu apenas 12. 12 para ser apóstolo. A palavra apóstolo no grego é enviado. É enviado. Isso não foi inaugurado por Jesus, não foi inaugurado. A palavra apóstolo já tinha sido um ministério muito frequente entre os judeus nas sinagogas, em que eles enviavam os ministrantes, assim, os rabinos, para poder ministrar a palavra de Deus em diversas partes da sinagoga e principalmente para representar uma sinagoga em outro local, entendeu? Então, aqui eles tiveram a experiência de passar pelo discipulado e chegar ao que? O apostolado. Todos esses homens. Mas Jeremias, eu não entendo por que Jesus escolheu Judas. Se ele veio do monte e quis escolher aqueles. Por que ele fez isso? Aqui, amado, Jesus, ele estava simplesmente ainda preso a esse corpo natural aqui, e ele tinha certas limitações.
Então, nesse texto aqui, se ele sabia que Jesus o ia trair, possivelmente sim, sabia, possivelmente. Mas entre a certeza e o conhecimento absoluto disso, ele tinha uma certa certeza, mas não um conhecimento absoluto dessa traição. A pessoa pode demonstrar determinado ritmo de traição aos poucos, pela sua maneira de falar, sua maneira de expressar, sua maneira de agir. Então Judas poderia aos poucos demonstrar isso. E Jesus tinha percebido. E se ele quis isso, por quê? Às vezes para demonstrar que o ser humano não é bom. O ser humano ele não é nada certo e correto. E tem pessoas entre nós que nós pensamos que vai estar fazendo certo, mas Deus permite que ela chegue num diácono, chegue num pastorado, chegue num evangelista, num profeta e tal. E quando chegar mais à frente, Deus permitir que aquilo que ela fez simplesmente estava no seu coração já há muito tempo, para mostrar que o ser humano ele não é nada bom, mas assim mal, quando ele se afasta dos princípios divinos. Bem, essa parte aqui eu não vou entrar em muito debate, mas eu sei que os colegas aí vão perguntar para mim, mas fica para uma próxima exposição. Vamos lá. Aqui, versículo 20, mais experiências a respeito de Jesus, e já está terminando quase a penúltima, diz: depois disso, ele voltou para casa, novamente se reuniu tanta gente que eles não tinham tempo nem de tomar a refeição do dia. Está vendo só o que aconteceu? De falar as bênçãos? Tudo bem, aceitou, mas ele já não tinha mais tempo de fazer coisas pessoais, como se alimentar e assim por diante, né? Quando seus familiares souberam disso, os familiares de quem? De Jesus. Não está dizendo parentes. Não está dizendo parentes, familiares. O que é uma família? É constituída de pai, mãe e irmãos. Isso é família, tá? Os familiares de Jesus saíram para detê-lo e diziam: ele perdeu o juízo. Ele perdeu o juízo. Quem? Os seus irmãos, sua mãe e seu pai, né? E os escribas que tinham descido de Jerusalém disseram: ele está com Beelzebul, mas ele expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Então reuniu a família de Jesus dizendo que ele está louco, e reuniu os escribas dizendo que ele estava com um espírito maligno. Então uns diziam que ele estava doido, que a sua família se reuniu com os escribas que diziam que ele estava possuído pelo demônio. Então se tornou uma difamação e uma calúnia só. Maligna. O pensamento maldoso do ser humano com a malignidade de Satanás via os escribas, dizendo que ele estava endemoniado. 23 diz: então Jesus chamou e lhes falou usando de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Ora, o reino que se dividir contra si mesmo não poderá subsistir. Como também a casa que se dividir contra si mesmo não poderá subsistir. E assim, se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É seu fim. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e saqueá-lo, sem primeiro amarrar o homem forte, só então saqueará a sua casa. Versículo 28. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados dos filhos dos homens, até mesmo todas as blasfêmias que vieram cometer contra ele. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terão perdão. É culpa e merece condenação eterna. Isso porque diziam: ele está com o espírito imundo. Tá bom? Dessa experiência que Jesus passou, já dá para identificar, queridos, que
A junção da calúnia, da parte familiar dizendo que ele era louco, com a parte maligna dos escribas dizendo que ele estava possuído por demônio, fez com que ele expressasse isso, expressasse essa fala dele a respeito do reino que não pode ser dividido. Se Satanás tivesse dividido entre si, ele não poderia, de forma ou de maneira alguma, subsistir, ou seja, ficar firme. Ele não pode fazer isso. Caluniar contra si mesmo, difamar contra si mesmo, não pode fazer isso. Pelo contrário, ele vai procurar sempre falar palavras a respeito e favorável ao seu reino. Entendeu? Vamos pegar o exemplo. A Jesus dá o exemplo aqui. Você quer ver uma família ser destruída? É quando a família quando a casa está dividida. Quando a mulher pensa de uma maneira, o homem pensa de uma forma, os filhos pensam de outra maneira. Quando está essa divisão de pensamento, de sentimento, aquela casa ela vai ser destruída, vai ser acabada. Aqui Jesus falando. Então, se um reino também estiver dividido, ele vai o quê? Cair. Foi o que aconteceu com o Império Romano. O Império Romano começou a ter algumas fragmentações e caiu. Todos os impérios que tiveram fragmentações caíram. E toda casa que tiver dividida, a chamada discórdia entre o marido e a mulher, e entre os filhos e a mulher e o marido, também vai cair. E Jesus pegou e falou, a mesma coisa assim. Então Satanás não pode discordar contra si mesmo. Ele tem que ter concordância daquilo que ele faz. E eu sendo o quê? Eu sendo contrário às coisas de Satanás, estou fazendo isso no nome dele? Não, não pode, de maneira nenhuma. Ele sendo homem valente, eu vou lá, amarro ele e pego aquilo que eu quero. Ou seja, o mundo jaz no maligno. Quem comanda esse mundo aqui é o maligno. Jaz no maligno. Só quem pode amarrar o maligno é Jesus e tirar as preciosidades da mão desse maligno, que é quem? As pessoas. E Jesus veio justamente fazer isso. Amarrar o homem valente e tomar aquilo que está no seu poder. Então Jesus veio libertar as pessoas das suas misérias, das suas desgraças, das suas maldições que o maligno colocou, a qual ninguém tem poder se não for ele amarrado pelo aquele que veio amarrá-lo, que foi Jesus. Então Jesus não veio ajudar ele, veio amarrar ele e tomar conta daquilo que está de precioso no seu poder. É justamente isso que ele fez. Aí ele pegou e falou, se vocês blasfemarem contra mim, tem perdão. Tem outro texto que diz, se vocês blasfemarem contra o Pai, tem perdão, blasfemar contra mim tem perdão. Ou seja, se vocês quiserem falar mal de mim, tem perdão. Do Pai tem perdão. Só que do Espírito Santo não tem perdão. Porque todas as obras que Jesus fazia no nome de quem? No nome pela vontade do Pai, no nome do Pai, mas pelo poder do Espírito. Se a última dispensação ou manifestação do Pai, possa-se dizer da Trindade, do Pai, Filho e Espírito, estava no Espírito Santo, depois dele que nem aqui não é mais ninguém, somente ele. E se você pecar contra o Espírito Santo, ou seja, se afastar dele, para quem você vai apelar depois? Não vai ter mais ninguém. Então, por isso, não tem perdão. Ele é a última pessoa a qual devemos recorrer. Sem ele, não tem mais como recorrer. Entenderam? Então, os fariseus chegaram nesse patamar de blasfemar contra o Espírito Santo, e se eles fizerem isso, não tinha mais perdão para eles. E a última experiência, amados. Nesse meio tempo, chegaram seus irmãos e sua mãe, estando fora de casa, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e vieram atrás de ti.
Jesus, porém, lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, dirigindo o olhar em torno dos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe, meus irmãos. Portanto, quem quiser fazer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vontade de Deus. Só é filho de Deus, só é irmão de Jesus, só é parente de Jesus quando faz a vontade de Deus. O que é vontade? Nada mais é do que o planejamento. Você está no plano de Deus, então você pertence à família de Deus. Você está no projeto de Deus, então você pertence à família de Jesus. Você está naquilo que Jesus desenhou, então você pertence ao clã de Jesus. Caso você não esteja, você não pertence. Então, na época, José já tinha falecido, aí foi somente quem? Maria e os irmãos de Jesus à procura dele. E nisso, eles queriam o quê? Antes, prendê-lo, porque consideravam ele como louco. Jeremias, mas como assim Jesus fazia tantos sinais, tanta coisa maravilhosa? Multidões, milhares de pessoas iam atrás dele. Maria e seus irmãos não viu isso? Amados, sinal de curas e milagres chama a atenção. Chama a atenção. Convence muita gente, mas não converte os corações. O milagre não tem poder de converter ninguém. Tem poder de convencer. Meu amor, o exemplo aqui, o Rafael ora por um cego aqui. A pessoa voltou a enxergar. E a pessoa vai lá fora, eu enxerguei que foi o Rafael que orou. Tá? As pessoas vêm para cá, vão receber a oração, a palavra do Rafael. Tudo bem, vão estar convencidos. Mas vai converter? Não. Milagre não converte ninguém. Se convertesse, ninguém abandonaria Jesus no momento que ele foi preso, crucificado. Todos abandonaram Jesus. É uma prova que milagre não converte ninguém, só convence. É filho de Deus, pelo poder do Espírito, tudo bem. Mas converter, mudar o coração, não tem capacidade. E é essa a grande falha, o grande erro. Nós, os pentecostais, temos achar que milagre muda a pessoa. Não muda. Convence somente a pessoa. Que Deus está ali, que Deus está agindo, que Deus está operando, que Deus está curando, que Deus está dando prosperidade, Deus está dando isso, aquilo. Mas converter, mudar o pensamento, a atitude, não muda. Conheço pessoas que têm dezenas de anos e ainda não está convertido ainda. Não se convence. E olha que teve diversos milagres, mas mesmo assim não se converte. Então, amados, é justamente isso. A mensagem que o evangelista Marcos quis passar para os nossos irmãos em Roma é essa. Que milagre não converte e não convence não converte nem seus parentes, nem seus familiares, nem seus parentes. Não converte. Não converte nem o sistema. Convence que Deus está ali, vamos lá. Convence que Deus vai dar uma bênção. Convence que Deus vai te dar prosperidade. Convence que Deus vai te dar uma cura. Mas não convence, mas não converte o coração. Finalizando, lembro da fala de um conhecido meu aí. Ele pegou, estava testemunhando, ele estava vendo um pregador falando a respeito dos momentos de testemunho, né? Aí todo mundo testemunha: pastor, recebi uma casa, pastor, recebi uma cura, glória a Deus, aleluia. Pastor, paguei todas as minhas dívidas, meu irmão, que Deus te abençoe. Aí chegou uma senhora bem idosa, disse assim: pastor, graças a Deus, pastor, Jesus me salvou, perdoou de todos os meus pecados, graças a Deus. Minha irmã, que maravilha. Agora, minha irmã, conte a bênção. Quer dizer, a bênção para ele não era o perdão dos pecados, nem a libertação, nem a salvação daquela pessoa.
A bênção para ele é ter um carro, uma casa e assim por diante. Isso não é bênção, mano. Isso é consequência da bênção. Porque a bênção mesmo é você ter comunhão com Deus. E a consequência da bênção são isso que vem. Tá ok? Então, queridos, graças a Deus, terminamos aqui o capítulo 3º, que nós passamos a degustar aqui. Capítulo 3º que fala do homem da mão atrofiada. Você deu para entender um pouco que atrofiou, possivelmente foi um AVC, um derrame que ele sofreu ali da mão e atrofiou, não teve mais movimento. E os fariseus ficaram atribulados porque Jesus disse: no sábado pode fazer o bem ou o mal, salvar ou matar uma vida. Aí pegaram e não quiseram responder. Vocês sabem porque eles não quiseram responder, né? Aí fomos falando a respeito de diversas situações aqui, a respeito da expulsão dos demônios, porque Jesus advertiu os demônios para não falar que ele era o Filho de Deus, para não dar o quê? A chamada confusão. Ele escolheu os discípulos, dos discípulos escolheu para transformar em apóstolos, para pregar e falar a palavra dele, tá bom? E a família de Jesus se reuniu juntamente com os fariseus para persegui-lo. A família de Jesus se reuniu com os fariseus para o perseguir. Aí Jesus pegou e disse: olha, minha mãe e os meus irmãos são vocês que fazem a vontade do meu Pai. Então você pode ter pessoas que nasceram no lar evangélico, pode ter pessoas que nasceram no lar cristão, que professam uma determinada confissão, religião, mas se não é convertido, como foi o caso da Maria e dos seus irmãos, não está, meu querido. Está fora da vontade de Deus. O negócio é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é seguir os padrões que Deus quer. Tá bom? Então vamos seguir esses padrões para que possamos ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pelos amados que estão aqui nos acompanhando. Para a semana vamos comentar o capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. E qualquer dúvida, não sei se tem dúvida aqui, né? Se tiver, a gente pode responder, caso não, a gente pode responder uma outra vez. Alguém quer fazer alguma pergunta, não? Caso não. Então, vamos para depois, né? O pessoal pode me fazer pergunta depois, como acontece pelo WhatsApp, né? Ou até mesmo ao vivo. Oremos a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua poderosa revelação nesta noite. Nos ajuda, Senhor, que sistema nenhum venha sobrepujar, sistema nenhum venha estar acima da Tua santa e poderosa palavra que nos abençoa, que nos cura, que nos liberta e que nos dá uma nova vida para que Teu nome seja exaltado. Abençoe esta vida que está aí neste momento ouvindo esta palavra e esta oração. Seja tocado e abençoado na sua vida profissional, familiar, na sua vida de saúde. Cura, abençoa e profetizamos toda sorte de bênção sobre esta vida, na autoridade do nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Jesus.